bom dia. Estamos aqui no Instituto de Ensino e Pesquisa da PAI de São Paulo para mais uma live. E o tema de hoje seria a Classificação Internacional de Funcionalidade, a CIF. Eu sou Letícia Oliveira, sou neuropsicóloga aqui no Ambulatório de Diagnóstico. E nós temos aqui a presença de duas convidadas. Temos a Thaís Quaranta, graduada em Psicologia, neuropsicóloga pelo HC, Hospital das Clínicas de São Paulo, e atua no consultório particular atualmente. E temos também Elizabeth Fernandes Rodrigues Ferreira, psicóloga e mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e coordenadora do CAT, Centro de Autismo da APRAESP. Bem-vindas, meninas. Obrigada, Letícia. Obrigada pelo convite. Então, a gente pode começar explicando para o pessoal de casa o que é a CIF, né? Quer falar um pouquinho? Vamos, né? A CIF, né, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Né? Então, o que é a sigla CIF? Né? Classificação Internacional de Funcionalidade. E é um modelo integrativo, né? É um modelo teórico e integrativo. O objetivo é qualificar e quantificar o desenvolvimento, né, de uma pessoa, né, com deficiência ou não, né? E acho importante fazer algumas colocações a respeito da CIF e o surgimento da CIF, né? Porque quando surgiu a CIF, assim, conversando até com profissionais da área e discutindo, a CIF há muito tempo a gente discute a respeito, né? A respeito mesmo de funcionalidade, né? Então é importante pensar sempre na pessoa vivendo no ambiente e a sua funcionalidade. E a gente vai encontrar aí várias entraves, várias dificuldades que precisam ser levantadas hoje, né? A questão da CIF, quando surgiu, como eu disse, há muito tempo, e em 2001, a Organização Mundial da Saúde, através de discussões durante anos, né, chegou a lançar esse documento. Então, esse documento com o objetivo de classificar. Agora a gente pensa, classificar, né? O que é classificar? Classificar realmente a gente tem que pensar, porque a gente acaba, na verdade, descrevendo e organizando um funcionamento. Porque se a gente acaba classificando e ficando nos códigos, realmente rotula, né? Então a gente tem que ter todo um respeito com a pessoa e fazer um leque aí de funções e disfunções, e principalmente pensando no ambiente, no convívio social, né? Então acho que dar uma introduçãozinha assim na CIF seria inclusive, acho que quando você falou de o próprio nome, né, do classificação, mas a gente costuma usar muito, né, que é uma organização de informações que vai ajudar ali no direcionamento daquele indivíduo, né? Com o seu ambiente, como que ele está funcionando naquele momento, né? E eu acho que isso que é interessante, não é ligado a uma condição de saúde, é ligado à funcionalidade do indivíduo num determinado contexto e num determinado momento, né? Sim. Isso é bem interessante aí E eu gostaria de saber também onde que a gente pode aplicar a CIF. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. A aplicação da CIF ocorre em clínicas, né? Na educação e saúde, né? E aplicar também em discussões relacionadas a levantamento de dados, né? Eu acho que quando você usa a ferramenta como uma pesquisa e levantamento de dados, você pode tecer parâmetros aí políticos e sociais. Então, é muito importante também usar a CIF nesse braço aí de realmente de ver a pessoa no meio ambiente e realmente ceder aí para faculdades e pesquisas, envolvendo também política, para adaptar a pessoa com funcionalidade e capacidade para desenvolver todas as suas competências, né?
Hoje a gente vê, não sei se é a mesma impressão que você tem, mas eu acho que tem sido bem usada nas áreas de saúde, né? Sim. E ainda não passou pelo processo de educação de fato. Isso mesmo. E a gente já vê que pode ter uma mudança grande quando vai para a área da educação, né? Se a gente fizer uma utilidade para relacionar, para tornar um meio comum de comunicação entre profissionais, né, de avaliação de qualidade de serviços, né? Acho que isso teria aí grandes ganhos no futuro, né? A gente já há muito tempo, né, a gente defende o trabalho das APAES, né? E hoje em dia com a inclusão, são coisas que a gente acaba se questionando, né? Então realmente é unir a saúde à educação. E o trabalho das APAES há muito tempo se faz isso, né? Une a saúde à educação, não é só uma assistência social, né? Que a gente também existe o tripé aí da assistência social, saúde e educação, aonde efetivamente nas APAES e na APRAESP, onde eu trabalho, que é a Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com Deficiência, a gente vai mudando esse paradigma e verificando a pessoa como um todo, né? E realmente incluída. Né? E aí a saúde e a educação têm o compromisso efetivo de incluir a pessoa à sociedade. Né? Então, verificando todas as disfunções de uma pessoa, uma dificuldade de uma pessoa, e efetivamente fazendo aí um levantamento de dados clínicos e educacionais para realmente incluir a pessoa à sociedade. Perfeito. Só lembrando, se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem mandar para a gente aqui, que a gente responde ao final, tá bom? E acho que a gente poderia iniciar agora falando sobre a quem se aplica, né? Como que a gente pode utilizar? Qualquer pessoa. Todo mundo pode ter alguma disfuncionalidade, né? Uma incapacidade que pode ser temporária, que pode ser definitiva, né? Que pode ser intermitente ou contínua, em qualquer momento de vida. Então, qualquer pessoa pode entrar ali na classificação, né? Nesse modelo de descrição ali de determinada função ou de determinada atividade, né? Isso. Qualquer pessoa ela pode fazer uso dessa descrição, né? Eu estava mesmo falando aqui, quando eu entrei, da dificuldade. Então, eu preciso realmente do óculos para poder ter o meu acesso a essa palestra, porque senão eu deveria ter uma grave deficiência aí, né? Então, isso é aplicado a qualquer pessoa, aonde no âmbito da convivência, você vai fazer levantamento de dados, né, a respeito do desenvolvimento daquela pessoa, e essa análise fidedigna, analítica e respeitando muito bem a área da saúde e educação, a gente efetivamente inclui a pessoa com saúde até, ou com algumas dificuldades, porque qualquer pessoa está envolvida nessa classificação, e você faz um levantamento de dados para poder verificar as facilidades que a gente pode ter como óculos, né? E possíveis barreiras para a pessoa desenvolver plenamente. Por exemplo, ter esquecido o óculos poderia ser uma barreira nesse momento, sim, né, Elizabeth? Sim, nem ia fazer. Né? E vocês comentaram um pouquinho sobre essa coisa da classificação e do estigma, né? Queria que vocês explicassem um pouquinho para a gente como que a gente pode, então, aplicar a CIF de maneira ética. As questões éticas envolvidas, é muito importante a gente estar muito ciente dos fatores que envolvem a fidedignidade, quer dizer, ser fidedigno na aplicação dos testes, né? A questão da discriminação e da rotulação, quer dizer, o quanto devemos ter uma visão ampla do desenvolvimento da pessoa sem rotular. Então, são fatores éticos, né? A confiabilidade da pessoa que está ali, né? Realmente acreditando aí e solicitando para que você faça um diagnóstico funcional, né? Então, são fatores extremamente éticos de verificar a pessoa incluída e incluída com qualidade, que é isso que as APAES até há muito tempo faz, e a gente defende muito o trabalho das APAES nesse sentido, porque a gente está sempre verificando a saúde e a educação no desenvolvimento pleno da pessoa, né? Então, fatores éticos do sentido de realmente incluir a pessoa na sociedade
e levar sempre em conta o desenvolvimento amplo de todas as habilidades que a pessoa tem, mesmo diante de algumas barreiras e algumas dificuldades, a gente analisa, faz levantamento de dados e dá uma qualidade de vida para esta pessoa. Né? Perfeito. Em relação à aplicação e à ética, né, nós que somos psicólogas conhecemos um pouquinho dessa parte de confidencialidade, né? Mas é uma regra geral para todo profissional da saúde, né? Que qualquer paciente que esteja ali tem o direito, né, de não fornecer algumas informações e tudo mais. Sim. E quando a gente vai ver os critérios ali da CIF, tem essa questão da confidencialidade, né? De que o paciente tem que estar colaborando, né? A gente vai ouvir esse paciente, ele vai cooperar para que a gente faça a análise ali com a CIF e ele vai consentir com isso, né? Até para facilitar ali a comunicação entre os profissionais que vão acolher essa pessoa, né? Na sociedade. Esse conscientizar, né? Quer dizer, consentir a pessoa, nós levamos fatores extremamente humanos, né? Porque a pessoa tem que realmente consentir o que ela quer, o que ela deseja, como ela deve ser incluída na sociedade com essa qualidade e levando em conta as suas emoções, as suas percepções, a percepção da família, a percepção da sociedade e como essa pessoa realmente é incluída e respeitando o ser humano, né? E as suas capacidades. Né? Ótimo. E como que seria essa aplicabilidade da CIF, né? Eu estou vendo que você está com o livro dela aí, né? E aí tem o DSM, como é que é? Como a classificação do DSM é diferente? Explica um pouquinho para a gente. A CIF, ela é dividida, né? Em funções e estruturas do corpo, né? Atividade e participação no meio ambiente, e a capacidade dessa pessoa realmente conviver efetivamente nesse meio ambiente. Né? Então, a análise de todos os códigos que tem na CIF, você vê, né, você fala assim, nossa, é um livro, né, com tanto código, né? Mas ela é extremamente favorável, é fácil, é trabalhoso, mas é fácil fazer o levantamento. E quando você começa a fazer o levantamento, vira até uma mania, porque você começa, poxa, verificar essa pessoa de forma digna, né? Então você começa a classificar, né? Verificando as funções, a estrutura do corpo, as atividades e a participação no meio e no meio ambiente, se existe barreiras ou facilitadores. Então a CIF, ela é de ponta a ponta digna, né? De um desenvolvimento aí pleno da pessoa, onde você faz um diagnóstico digno de fatores favoráveis ao desenvolvimento dessa pessoa, incluindo essa pessoa no meio e levando essa pessoa a desenvolver plenas suas capacidades. Né? Eu tenho a CIF, deixa eu só mostrar, porque você falou exatamente do livro, né? O livro da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Esse é para jovens, quer dizer, crianças e jovens, e adultos, né? E nós temos também, nós tivemos na Praesp um trabalho feito com Eduardo Santana, que fez cursos, né, na associação, e aí é um manual de utilização da CIF, Saúde Funcional. Este livrinho aqui do Eduardo Santana de Araújo está assim, bem sintetizado, as classificações, de uma forma bem fácil para classificar, apoia muito no desenvolvimento da codificação deste grande livro. Né? Mas é um exercício contínuo, né? Onde realmente a pessoa tem que fazer um levantamento de dados da saúde e da educação para efetivamente incluir essa pessoa com qualidade e com desenvolvimento pleno. Né? Você falou um pouquinho da DSM, CID, né? O CID, que seria, acho que uma comparação que as pessoas fazem comum em relação à CIF, né? Que o CID, ele classifica
transtornos, lesões, doenças, certo? Já a CIF, ela não vai estar ligada a uma condição específica de saúde, Letícia. Vai ter ali a gente vai ter uma descrição da funcionalidade do indivíduo e de suas incapacidades relacionadas com o meio, certo? Que vai complementar uma classificação ali de doença, certo? Então, a pessoa pode ter um código ali da CID, certo? Que seria um código de doença, por exemplo, deficiência intelectual. Só que eu tenho pessoas com deficiência intelectual que têm uma funcionalidade para trabalhar, por exemplo. Outras, não. Pode ser pelo ambiente, pode ser por alguma outra condição específica, certo? Mas isso não está descrito. Quando a gente dá só um diagnóstico pela CID, a gente acaba classificando somente ali a doença, o transtorno, enfim, a lesão. E, na verdade, com a CIF, a gente consegue complementar e auxiliar, como a Elizabeth disse, nesses outros meios, serviços públicos, como que a gente forneceria ali intervenções, né, favoráveis aos indivíduos e de acordo com a demanda também, né? Porque por dados estatísticos a gente consegue fazer um levantamento muito mais apurado, né? Muito mais refinado com a CIF, né? É porque a CIF é ampla em conceitos, né? É ampla em análise, desde as funções e estrutura do corpo até o corpo vivido no ambiente, né? Com as suas facilidades e barreiras. Então, a análise geral dessa capacidade da pessoa, o CID classifica e a CIF analisa, descreve, organiza a funcionalidade da pessoa efetivamente incluída, né? E tem questões, né, que são realmente de políticas públicas. Por exemplo, estava batendo um papo ali com a Elizabeth antes, né? Eu tive um paciente que recentemente ele é cadeirante e tem atrofia, certo? E ele não tem um movimento das mãos com uma facilidade como um cadeirante que não teria uma atrofia ali, certo? Aqui no Brasil, pela dificuldade de acesso em metrô e tudo mais, ele precisa de ajuda para o acesso. Ele foi viajar para um outro país que ele fez tudo sozinho. Então, tem essa interação do ambiente. O diagnóstico pode ser o mesmo aqui no Brasil e no outro país. Mas o que mudou aí? O facilitador, né? A gente não tem uma barreira como tem aqui. Então, eu acho que a gente trabalhar com a CIF, enquanto profissionais, ajuda bastante nesse direcionamento de políticas públicas, né? De desenvolvimento de serviços, de inclusão, certo? A questão da análise, né, da pessoa e a discussão de políticas públicas, né? Quando você tem a descrição, então você faz uma pesquisa, você pode chegar a fazer uma pesquisa e você tem a descrição da pessoa. A pesquisa também engloba uma quantidade de pessoas e aí você tem um perfil dessa situação com o perfil do local, né? Então, a gente estava até conversando, né, que as barreiras sobre a paciente dela, que foi em outro local, viver em outro local, em outro lugar, né, do país, e realmente a gente observou que ela teve toda a acessibilidade, quer dizer, a deficiência dela era aqui, né, Brasil, né? E aí, como eu moro no ABC, eu já vi pessoas pegando o trem com a cadeira de rodas, né, tendo toda a habilidade para desenvolver ali as suas competências e conduzindo bem a cadeira de roda, e quando chega na acessibilidade, tem que descer as escadas para pegar o trem na outra plataforma. Para pegar o outro trem na plataforma, a pessoa tem que dispor de pessoas para carregar ela e carregar a cadeira. Isso é extremamente desumano, né? Então, se você vive em outro local que tem acessibilidade, ou mesmo no Brasil, se der toda a atenção e interesse a essa acessibilidade, você vai ver um desenvolvimento amplo e digno da pessoa. E aí cai por terra o que é deficiência, né? A deficiência está muito envolvida a funcionalidade e o ambiente, porque se a gente faz adequações funcionais
e verifica o ambiente com as suas barreiras e verifica os facilitadores desse meio, você não descreve aí, você acaba caindo por terra algumas deficiências aí que são classificadas como impedimento. Né? Exatamente, né? A incapacidade deixa de existir Isso. em determinadas circunstâncias, né? Isso. Por conta do ambiente que é adaptado. Isso é um dado de realidade e a gente vê assim, aqui o que eu observo é que muitos locais acabam fazendo determinadas mudanças de acordo com a lei. Então, não é porque eu estou pensando na pessoa que vai acessar esse ambiente. Eu estou pensando na lei que exige essa mudança. E muitas vezes, consegue fazer, mas fica totalmente inacessível. Tá dentro da lei, mas e a pessoa que está do lado de lá, ela está conseguindo acessar? Então, acho que a CIF tem um olhar mais individualizado, mais humanizado, né? Como que a gente poderia utilizar a CIF para planejamento de serviços, dentro dessa linha que vocês estão trazendo? O planejamento de serviços é respeitando mesmo o desenvolvimento, né? Primeiro, verificar o local onde você está e quais são os fatores envolvendo essa pessoa no convívio social. E aí você vai verificar os serviços de acessibilidade mesmo. Quer dizer, será que a pessoa está bem adaptada àquele meio? Será que o meio é facilitador para o desenvolvimento pleno dessa pessoa? Né? Os serviços em discussões políticas pode ocorrer realmente uma reflexão muito ampla. Né? Lá na associação, na Praesp, nós temos corrimão no declínio da rua. Então, a rua tem um declínio, e aí, para se chegar até a associação, porque a cidade montanhosa, né, Ribeirão Pires, e aí, para a pessoa se chegar até a associação, nós temos algumas rampas, né, de acessibilidade na própria rua, e o que conduz as pessoas, né, os suportes para que a pessoa realmente consiga chegar até a associação. Né? Então, são barreiras e que, com facilitadores, a pessoa pode chegar plenamente até a associação. Sim, e às vezes a gente vê, por exemplo, aqui na PAI de São Paulo, tem toda a acessibilidade e tudo mais. Mas, às vezes, descer do metrô e chegar até aqui, não tem essa acessibilidade. Né? Isso pode acontecer. Outro dia eu estava andando na rua, perto de casa mesmo. Eu olhei para o chão, eu quase caí, não tenho uma deficiência motora ou algo nesse sentido, e a rua toda desregular. Aí eu fiquei pensando, poxa, se eu estou com essa dificuldade, quem tem um diagnóstico, algo ali, uma lesão, algo que realmente prejudica na questão da funcionalidade, vai ter 10 vezes mais dificuldade de se adaptar a isso, né? E são coisas que a gente pode mudar dependendo do ambiente, de como a gente estrutura isso, né? A CIF é tão poderosa, né? Porque quando você começa a fazer as classificações, você começa a ter um outro olhar sobre o desenvolvimento da pessoa. Né? Você humaniza esse desenvolvimento. Né? Então, a questão da acessibilidade, você vai verificando quais as entraves de a pessoa chegar até um local, da pessoa fazer uso do banheiro, fazer uso de um local público, realmente quais são as dificuldades. Então, quando você está fazendo um levantamento de dados, de diagnóstico, e você vai classificar, né, descrever e organizar a funcionalidade dessa pessoa, você vai a fundo de como é essa pessoa. Quer dizer, você tem um parâmetro de começar a visualizar essa pessoa incluída no meio. É muito digno e vira um exercício fabuloso, né? Vira um exercício gostoso de se fazer, de verificando o ser humano e verificando os entraves deste meio para que realmente e efetivamente ela seja incluída, né? Incluída no meio, respeitada e que ela possa desenvolver todas as suas capacidades da maneira mais plena possível, né? E falando um pouco de serviços públicos aí, a CIF ela pode ser utilizada com muita eficiência em serviços de elegibilidade, para planejamento, como você perguntou aí, Letícia, o que é importante? Tem o levantamento de dados, como a Elizabeth falou, que são estatísticas que ajudam
a definir qual a necessidade das pessoas que estão inseridas nesse ambiente, nesse determinado momento. E a gente vê uma diferença entre a evolução natural de uma determinada doença, certo? De uma determinada lesão, disfunção, enfim, transtorno, sem os serviços de apoio e com os serviços de apoio. Né? Isso pode dar um dado importante ali, até para direcionar o que seria eficiente, né? E aí são estudos, né, da política, de realmente fazer valer o poder público, né, de defesa a essa acessibilidade, né, em fatores alternativos, e de um estudo profundo da sociedade para realmente incluir a pessoa, né, a estas barreiras aí que existem. Todas, né? E aí, assim, nós estamos aqui entre psicólogas, né? Mas uma pergunta que paira no ar é quem poderia aplicar a CIF, né? Vocês falaram um pouquinho de política pública de saúde, tudo isso. Outros profissionais de saúde também poderiam se beneficiar da aplicação? Como que é? Sim, como eu havia dito no início, nós temos hoje um uso bem focado na saúde, por enquanto. Mas eu acredito que a educação é o próximo foco, porque se educadores falarem a mesma língua que a equipe de saúde e todo o sistema que acolhe uma criança, um adulto, né, um idoso, em determinado contexto, a gente consegue ter resultados ali muito mais rápidos, né? Muito mais direcionados do que a utilidade somente num determinado contexto. Certo? Então, acho que em termos de profissionais, acho que tanto psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, professores, assistentes sociais, né? Só que acho que para isso a gente precisa de um treinamento adequado até para não virar uma bagunça, né? Quer falar um pouquinho do treinamento? O treinamento, né, é fundamental para que a pessoa faça uso e uso digno, né, da CIF, né, porque a gente não pode rotular as pessoas e se fechar em alguns conceitos. Então, uma análise profunda em pesquisa e não rotulando o ser humano, realmente vai ampliar. Então, a interdisciplinariedade é fundamental, né? O fonoaudiólogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, mesmo o pedagogo, o psicopedagogo. Quando você tem uma equipe interdisciplinar estudando a CIF, fazendo levantamentos de dados sobre determinado caso, você vai, de maneira digna, desenvolver aí um estudo profundo de como realmente diminuir a deficiência, quer dizer, não diminuir, né? Adaptar o meio para que não enalteça essa deficiência e que a pessoa possa ter capacidade de reger a sua própria vida. Né? Agora, os profissionais da área da saúde e da educação têm que se unir mesmo, se capacitar e ter esse novo olhar, né? Ter esse olhar digno que todos nós esperamos, né? Não só com pessoas deficientes, mas com pessoas que têm dificuldades, no modo geral, porque a CIF trabalha com a saúde, né? Com a incapacidade, mas com a saúde, e as pessoas que precisam de alguma tecnologia assistiva, realmente possa ter para desenvolver com plenitude. E aí os profissionais têm que ser muito responsáveis e trabalhar em equipe para que a gente tenha a diminuição, não diminuição, né, mas a visão digna dessa pessoa realmente incluída. Né? E acho que dar oportunidade de incluir, né? Não discriminar, acho que quanto mais a gente conseguir desenvolver essa inclusão de fato, sim, né? Porque inclusão não é só pegar a pessoa e colocar no meio de outras, né? Numa sala de aula, por exemplo, eu não posso pegar uma pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, um autismo, vamos pegar um diagnóstico como autismo, e colocar numa sala e falar, está incluída. Isso não é inclusão, né? Vamos combinar que acaba pior, porque tem uma discriminação muito maior do que se essa pessoa tivesse, de fato, sendo adaptada àquele ambiente, né? Então, você falou algo importante, como já convivo há muito tempo com crianças autistas, né?
a gente percebe o quanto realmente a pessoa com autismo ou com desenvolvimento do autismo leve, que é o TEA, transtorno do espectro autista leve, moderado ou severo, precisa realmente ter um olhar para essa pessoa, né? E desenvolver todas as capacidades. E desenvolver todas as capacidades, nós temos métodos, né? Nós temos uma estrutura, nós temos um respeito de como o autista aprende, como ele desenvolve suas competências no meio. E essa estrutura de interdisciplinariedade, verificando a pessoa como um todo e efetivamente fazendo com que ela participe do meio, você vai ter uma visão digna, vai dignificar a pessoa em convivência, né? Então, realmente, nós temos que partir para esse estudo aprofundado e realmente incluir a pessoa. Eu sempre digo, se você tem um problema específico de coração, você vai buscar um cardiologista, né? Então, você precisa buscar o cardiologista para verificar como você vai ter uma qualidade de vida melhor. E aí os especialistas estão para isso, né? Verificar uma qualidade de vida melhor diante de uma dificuldade. E que não vira tanta deficiência se você trata com dignidade, né? Exatamente. Uhum. Como que hoje esses profissionais de saúde poderiam ter acesso a um curso sobre a CIF, para ter toda essa qualidade? Como é que seria essa formação dos profissionais de saúde hoje? Eu vou falar um pouco da minha experiência. Sim. Eu tive, esse curso eu fiz aqui na PAI, tá? Eu trabalhei na PAI durante muito tempo. E a PAI ofereceu esse curso para todos os funcionários que tinham interesse em participar, e até era uma exigência de alguns setores que a gente fizesse o curso mesmo, para incluir dentro da prática clínica, dentro do nosso trabalho ali. Alguns outros serviços já oferecem esse curso, né? E aí você pode me falar um pouquinho da sua experiência? Do município, né? Os cursos na associação, na Praesp, já tivemos aí alguns cursos com os técnicos, né, educação, saúde, dando essa visão, né, diferenciada e qualificando as pessoas para realmente ter essa visão e ter esse parâmetro para um diagnóstico digno e um desenvolvimento digno das habilidades das pessoas atendidas. E agora, no município de Ribeirão Pires, nós temos projetos, né, de qualificar profissionais para ter esse olhar diferenciado. E aí eu espero muito que a cidade, aí, dando o apoio, a nossa associação, né, as dirigentes estão muito envolvidas a esse trabalho mesmo de qualificar as pessoas no desenvolvimento do trabalho e poder dar aí uma atuação digna, né? Isso eu acho que para os profissionais que já estão formados, né? Se a gente for considerar aqueles que ainda estão em formação ou que venham a iniciar uma formação, uma graduação, por exemplo, eu acho que isso poderia ser incluso no currículo, né? Sim. Acho que seria bem funcional aí, né? Com o meu mestrado, né, nós tivemos aulas sobre a CIF, toda essa estrutura, mas é fundamental a gente realmente tornar isso popular, isso numa linguagem simples, para as pessoas terem uma outra visão do que é deficiência, né? Perfeito. Agora a gente tem algumas perguntinhas do Facebook. Vamos a elas. Olá, bom dia. Eu estou com algumas perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo, né? A Rosiane, ela pergunta, a CIF, ela pode ser aplicada por um profissional específico ou precisa de uma equipe multidisciplinar? Posso responder? Pode. A CIF pode ser avaliado por um profissional específico, né? Na clínica, por exemplo, o psicólogo vai utilizar a CIF. Agora, sempre deixo esclarecido o quanto é digno a equipe interdisciplinar. É fundamental que nós trabalhemos, assim, realmente desenvolvemos a visão de um trabalho interdisciplinar para que faça uma descrição completa. Eu não gosto de me meter na área do meu amigo de trabalho, né? Então, uma fisioterapeuta está muito mais habilitada para falar dos problemas de funções e estrutura do corpo, né? Eu falo da estrutura e função do corpo em questões psicológicas, né, no interrelacionamento.
Mas aí respeitando as outras áreas, do fisioterapeuta, do fonoaudiólogo, do professor, né? Então, a interdisciplinariedade é fundamental para um olhar amplo do desenvolvimento dessa criança, traçando um diagnóstico também amplo, né? Para realmente atuar efetivamente nas disfunções que a criança apresenta, ou o adulto, né? A Débora, ela é professora e ela pergunta, de que forma a sífilis pode ser aplicada na educação? Posso falar um pouquinho? Pode. A gente comentou um pouquinho sobre a educação antes, né? O que acontece? Se a gente tiver um olhar individualizado, um olhar para o aluno na educação, com a CIF, a gente vai ver o quanto ali que determinadas disfunções, determinadas deficiências vão impactar naquela dinâmica com qual ele vive, certo? E a gente sabe que deficiências traz algumas limitações. Isso é inevitável, certo? E a gente, como a Elizabeth havia dito, a gente tenta adaptar o ambiente, a estrutura, para que ele consiga ser o máximo possível funcional. A gente adquire facilitadores. Se nós temos uma boa comunicação, uma comunicação neutra entre os profissionais da educação, e a gente consegue fazer o uso da CIF para... Acho que primeiro que tem a questão de estatística, a gente faz um levantamento de dados para ver quais são as necessidades destes alunos de determinadas regiões ou de determinados sistemas funcionando e conseguimos oferecer suportes ali, um planejamento para qual é a necessidade dessas pessoas. Não é simplesmente pegar todas as pessoas que têm uma deficiência, por exemplo, deficiência intelectual. Vamos pegar todas as pessoas que têm deficiência intelectual e vamos oferecer uma aula extra no final do dia. Não, porque eles têm diferentes funcionalidades. Não é igual para todos os diagnósticos, né? Então, por exemplo, o autismo que você citou. Cada pessoa com autismo tem as suas especificidades. Eu não posso considerar uma regra geral de acordo com uma determinada condição de saúde. Eu preciso considerar algo mais global. Além disso, eu acho que na educação, o uso da CIF ajudaria a avaliar as intervenções. Porque se eu consigo fazer a CIF antes e depois, ou na transição entre um ano e outro de um aluno, eu consigo avaliar o que mudou ali, né? Se de fato ele tinha uma dificuldade em algo, se aquilo melhorou com os facilitadores, se não melhorou, se tem algo que possa ser feito, se tem algo que pode mudar, ajuda a avaliar esses recursos que estão sendo oferecidos também, né? E a questão, acho que também da inclusão no mercado de trabalho, né? Se a gente tem algo adaptado, algo mais personalizado, e aí entra, se a gente for entrar sistemas educacionais, né, a conversa vai longe aqui, né? Mas acho que tem muitos aspectos que precisariam ser discutidos além da CIF, né? Além de só a funcionalidade. Mas se a gente entrar nessa questão, a capacitação ajuda muitas pessoas que às vezes não, por um curso natural, não teria desenvolvido para entrar no mercado de trabalho e que agora ela consegue, né? Outra pergunta. Eu só queria complementar, eu posso complementar? Porque é fundamental assim, o trabalho que a gente faz na Praesp, é um trabalho muito de educação, juntamente com a saúde, e os professores, eles acabam assim, desenvolvendo currículos adaptativos, né? Então, currículo adaptativo no sentido de verificar a pessoa como um todo e ajuda muito nos programas. Então, os programas, os currículos, a atuação, a verificação contínua da equipe de saúde, dando apoio efetivo ao professor e desenvolvendo esses programas. Programas realmente que vão facilitar a inclusão da pessoa na sociedade, né? Então, alguns professores até falam, como é que eu vou fazer a adaptação desse currículo? Como é que vai ser para a criança autista? Então, a CIF é um estudo contínuo de programas e currículos, sendo efetivo, né? Efetivando a atuação,
verificando o desenvolvimento da criança, planejando e verificando as evoluções. Aí a criança tem a evolução e você vai verificando como prosseguir desses programas pedagógicos, né? E em equipe interdisciplinar, que eu acho fabuloso o trabalho, né? A Samantha, ela pergunta qual a diferença entre CID e CIF, e tem uma outra pergunta que eu acredito que intelectual, ela tem não só diferentes graus, mas diferentes meios de se adaptar ao meio, né? Tem pessoas, por exemplo, que têm deficiência intelectual, a gente que, né, faz um trabalho aqui, a gente vê que tem pessoas que saem sozinha, pegam o metrô, conseguem pegar um ônibus quando treinados, e outras ficam dependentes para o resto da vida. E às vezes não tem a ver, às vezes as duas têm o mesmo diagnóstico. Seria né? uma parte qualitativa do diagnóstico. Exatamente. Complementar a CID. Né? Na CID a gente manteria o diagnóstico e complementaria com a parte de funcionalidade ali. Tá? O que ela conseguiria desenvolver ou não, porque limitações vão existir. Certo? Numa condição de deficiência, vai ter. Sim. Só que a gente pode diminuir bastante e começar a ter um olhar mais amplo para a pessoa, certo? Ótimo. Tudo bem? Elizabeth, eu acho que realmente é sair do rótulo, né, de deficiência intelectual e partir para verificar a pessoa da funcionalidade, quer dizer, como está a funcionalidade da pessoa em todas as áreas de suas habilidades, né? Sempre trabalhando, eu acho fundamental, as áreas fortes da pessoa, né? Porque se você começa pelas áreas fracas, você já vai classificar e rotular como deficiente. Então, quando você pega as áreas fortes do desenvolvimento da pessoa e faz isso realmente atuar no meio, você vai ver que a pessoa vai cair muito esse rótulo de deficiência intelectual ou deficiência das habilidades adaptativas. Ótimo, obrigada. Nada. Eu queria agradecer também os internautas, né, que nos acompanharam até esse momento. Queria falar um pouquinho dos próximos cursos aqui do Instituto. Thaís, quer falar um pouquinho do curso de TDAH? Posso. Agora em março, estamos rodando aí mais uma turma do curso de TDAH, tá? É um curso focado aí na intervenção, nos diretrizes, né, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São 3 semanas de curso, então 3 sábados, dia 3, dia 10 e dia 17. Marcela, me corrija se eu estiver errado. Tá. Então fica o convite aí para profissionais de saúde, da educação. A gente tem tido aí um retorno bem positivo, acho que vale a pena, tá? Vou agradecer também aí aos internautas, agradecer todo mundo que está assistindo a gente e, mais uma vez, agradecer a minha casa, a PAI, né, pelo convite. Muito obrigada. Eu também quero colocar, né, fazer aí a colocação da associação, da Praesp, né, quem quiser entrar em contato, nós temos o Face, né, a Praesp, né, e aí o Face, o blog da Praesp, www.apraesp.org, né, para realmente aí as pessoas saberem os nossos trabalhos, os cursos que estão sendo desenvolvidos em nossa associação. Eu gostaria muito de agradecer o convite da PAI de São Paulo e realmente estar aí sempre como parceira, e eu gostaria muito de estar atuando na parceria mesmo com as APAIs e a PAI de São Paulo para divulgar nosso trabalho e realmente conscientizar a população sobre esses fatores tão importantes do desenvolvimento de uma pessoa com dificuldades específicas, né? Muito obrigada, então, Thaís, Elizabeth. A gente está encerrando, então, mais uma live. Se vocês tiverem algumas sugestões de tema, podem colocar aqui, porque a gente dá uma olhadinha, tá? E a gente procura fazer novas lives com os temas de interesse de vocês. Então, obrigada. E é isso. Obrigada.